Sejam bem-vindos ao nosso podcast Cuidando de Você. E já chegamos ao terceiro episódio. Quero agradecer muito a audiência de todos vocês que cada vez mais têm curtido as nossas publicações, o nosso Instagram. E agora, inclusive, publiquei na nossa página também agora um novo canal que nós temos no YouTube, para que você possa ter cada vez mais informações com credibilidade. Hoje a internet é o mundo da informação, mas é carente de informações verdadeiras, precisas. Então, mais uma vez, agradecer a você, ao nosso querido povo de Monte Carmelo, da nossa região e, por que não dizer, do nosso país, que hoje esse podcast tem um alcance grande. E nesse terceiro episódio, nós temos que ressaltar que no primeiro nós falamos da saúde do homem, depois falamos no segundo episódio da saúde da mulher e nesse terceiro episódio nós viemos aqui hoje falar sobre um assunto muito importante que afeta diretamente a todos nós, a todas as famílias, que é a saúde do idoso. E para que a gente possa ter esse bate-papo descontraído, para que a gente possa levar essas informações, nós temos hoje uma convidada muito especial, que é a nossa médica, doutora Larissa, que trabalha conosco na rede, tanto no nosso programa Melhor em Casa, assim também como no nosso pronto-socorro. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Muito obrigado por você ter aceito esse convite, esse desafio, para que a gente possa hoje juntos aqui falar sobre esse tema tão importante que é a saúde do idoso. Você que vem fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho maravilhoso juntamente com a sua equipe do Melhor em Casa, que é um programa maravilhoso onde nós levamos o atendimento médico na casa das pessoas de nossa cidade. Seja bem-vindo. E o pessoal está curioso, quem que é a doutora Larissa? De onde que a doutora Larissa veio, doutora Larissa? Então, boa noite, Paulo. Obrigada pelo convite, né? Boa noite a todo mundo. Meu nome é Larissa Canguçu, eu sou médica há 5 anos e há 5 anos eu mudei para Monte Carmelo. Eu não sou daqui, eu sou lá de Montes Claros, do norte de Minas. E desde quando eu moro aqui, eu falo que eu sou carmelitana de coração, então eu já sou carmelitana. E eu já estou no programa Melhor em Casa há 3 anos, né? Agora em fevereiro fiz 3 anos que eu estou inserida no programa. E é igual você falou, é um programa muito importante que a gente tem, né? E às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre o que é o programa Melhor em Casa, né? Exatamente. É um programa que nós temos a parceria, claro, com o governo federal, assim como os PSFs, o pronto-socorro, e foi um avanço muito grande que nós conseguimos quando nós implantamos lá atrás esse programa, que é um atendimento diferenciado para os pacientes que têm dificuldade de mobilidade e principalmente relativo ao tema que nós vamos falar hoje. A doutora Larissa também tem pós-graduação, né, doutora? Isso. Também em geriatria, né? Isso. Foi justamente no Melhor em Casa que eu vi a necessidade desse atendimento especializado no idoso. E foi aí que eu procurei, né, me especializar nessa área dos idosos, né? Então, assim, eu falo que hoje em dia o idoso ele tem uma gama de complexidade e às vezes os profissionais da saúde não estão tão preparados. Então, Exatamente. A gente tem que assim, se adentrar mais no assunto, né, pra gente ficar mais tranquilo em relação às nossas decisões. E aí foi no Melhor em Casa que eu me encontrei, que eu gosto do atendimento com idoso, do atendimento domiciliar, eu adoro. E o Melhor em Casa, ele é um programa aqui, né, serviço de atenção domiciliar. A gente complementa, é um complemento da atenção básica da saúde, né? E a maioria dos nossos pacientes são pacientes que não podem ir ao PSF, são pacientes que recebem alta do pronto-socorro, que eles nos encaminham esses pacientes, que às vezes estão acamados, restritos no leito, às vezes eles passam por infecções agudas, AVC, pós-AVC, a gente pega muito, e são pacientes mais complexos, idosos fragilizados. Então, por isso que eu vi essa necessidade. Foi ali que eu consegui manejar melhor os casos. Então, foi bem bacana. Que bom, isso é importante, pessoal, porque o médico buscar cada vez mais
o estudo, informações novas, né, doutora? Sim. Isso é muito importante, né? Então foi daí que você teve a ideia de fazer essa pós-graduação em geriatria, porque é os maiores casos, né, que nós vamos falar que hoje são dos idosos, né? Sim. Doutor, e como que a nossa população que está nos assistindo, como que ele pode, eu tenho um idoso em casa, tenho um paciente aqui que é deficiente físico e eu estou tendo dificuldade de ter acesso, como que ele faz para entrar nesse programa? Como que é o acesso? Quais são os critérios que vocês que trabalham lá vão analisar para que essa família, essas pessoas possam ter acesso? Então, a nossa equipe ela é composta por um médico, a equipe de enfermagem, os técnicos e a enfermeira, a fisioterapia e a gente tem a nutricionista que dá suporte para a gente, né? A Murielle. E dessa forma, o paciente, existe um fluxo, né? Geralmente os pacientes que estão hospitalizados, né, e que precisam, que têm esses critérios para se enquadrar no programa, aí eles nos comunicam e a gente já faz a avaliação, às vezes até mesmo dentro do próprio hospital. Entendi. Então você vai lá no hospital, você chega ao ponto de ir lá e verificar para conhecer o caso o paciente. Lá. Isso. E para ver as demandas, o que ele vai precisar em casa, às vezes ele vai precisar de um oxigênio, às vezes ele vai precisar de uma cama hospitalar. Às vezes ele já vai precisar de material para curativa, eu já deixo solicitado, que a prefeitura fornece bastante material. Sim. Então é isso. A gente também tem o fluxo da atenção primária. Na atenção primária, o médico do PSF vai lá na casa do paciente, ele avalia, porque o médico do PSF também faz visita domiciliar. Exatamente, ele faz a visita. E aí ele vai lá e avalia a necessidade. Se o paciente está, às vezes, descompensado, às vezes ele está com alguma infecção que não precisa de hospitalizar, mas a gente pode fazer um antibiótico, por exemplo, em casa, que a gente faz também. Ou então, por exemplo, um paciente com uma demência mais severa e que está precisando de muitos cuidados, muitas demandas pela família. Então a gente vai lá e assim, eu falo que o melhor em casa... Às vezes a gente eu como médica, nem dá muita conduta, nem prescreve muita medicação. Às vezes só uma orientação e uma capacitação, eu falo assim, da família, já é o suficiente para organizar ali a vida daquele paciente, né? Então, assim, é muito bacana, é muito gratificante a gente ver aí as famílias melhorando os cuidados com o paciente, então é muito bom. Doutor, eu sou fã número 1 desse programa, desse projeto, lá atrás, quando eu fui secretário de saúde, né, na outra gestão. Sim. Então eu acompanhava de perto, já fiz algumas visitas com vocês na casa das pessoas. É importante nós frisarmos uma coisa do Melhor em Casa, que mais cedo nós estávamos conversando. O Melhor em Casa ele é um programa de apoio, ele é um programa de suporte. O que ele vai principalmente? Treinar, ensinar, conscientizar, capacitar os familiares para cuidar, principalmente, que foi um dado que você me passou aqui, que a maior parte dos pacientes são idosos. Sim. Né? Então, a família assusta naquele primeiro momento. Né? Você já presenciou isso? Por exemplo, o idoso teve um AVC, foi para o pronto-socorro, ficou na nossa UTI lá um certo tempo, aí vem aquele trauma. O paciente vai receber alta e vai voltar para sua casa. Aí o paciente vai ficar acamado durante um certo tempo. E aí, o que você tem percebido nas famílias? Elas assustam mesmo com isso ou não? Assustam, assim, porque é uma nova realidade, né? Às vezes aquele idoso, antes daquele evento agudo, ele era funcional, ele era ativo, ele fazia as coisas de casa, se cuidava sozinho, tinha um autocuidado. E aí ele sai daquele hospital totalmente dependente de cuidados, ele vai precisar de um cuidador ali, ele vai precisar de alguém para fazer alimentação e para administrar a alimentação dele. Uma vida nova para a família. Uma vida nova. Então, assim, a gente pega, geralmente, famílias, né? E aí eu sempre tenho aquele mesma conversa, assim, olha, gente, eu sei que é tudo muito novo, é igual quando chega um recém-nascido em casa, os pais não ficam doidos, não é? Verdade. Questão da novidade e tudo, mas, assim, a gente vai adaptando e a gente está lá para ajudar. Com certeza. Eu até passei recentemente isso com a minha família, a minha avó adoeceu, na semana do carnaval eu estive lá com ela. Ela adoeceu e precisou de mais cuidados. Ela era uma senhora bem ativa, cozinhava para a família toda, e aí adoeceu. E lá ela tem muitos filhos, são muitos tios. Do nada vai para a cama.
Aí todo mundo ficou desesperado. E assim, como eu sou neta e médica da família também, assim. Aí eu falei, olha, vamos lá. Gente, vamos lá, vamos sentar. Ó, a gente vai precisar de uma cadeira de banho para ajudar ela no banho, porque agora ela não consegue mais tomar o banho sozinha. Ó, a gente vai precisar de uma pessoa para ficar aqui com eles, com meu avô também, que ele também já está bastante idoso, né? Então, assim, foi uma adaptação, né? Eu falo que esse momento é muito precioso para a gente pegar, explicar, escutar, ouvir as demandas, as dúvidas, que tem muitas dúvidas, aí a gente vai, orienta, é bem tranquilo. E aí a família vai acostumando com essa vida nova que eles vão ter que conviver, né? Isso. E aqui, doutora, também eu quero chamar muita atenção, porque é um tema hoje muito específico que nós estamos tratando, e eu falo que a nossa cultura, principalmente essa nossa geração, nós não fomos educados, nós não fomos preparados, não faz parte da nossa cultura cuidar do idoso. Chega num ponto desse que às vezes o idoso vira um encosto, ele vira um problema, vira uma briga entre os irmãos, entre os pais, né? Entre as pessoas lá do membro familiar, e vira uma guerra. Quem que vai cuidar? Sim. E às vezes, e acontece muito, que nós já presenciamos, que tem acontecido muito em Monte Carmelo, os familiares irem lá no pronto-socorro, despejar o idoso e abandonar. Então essa é uma realidade que nós estamos vivenciando. Se nós formos comparar isso, por exemplo, com a cultura japonesa, o filho mais velho, o primogênito, ele já nasce, ele já cresce, ele tem a educação, tanto na escola quanto em casa, que ele vai ser responsável para cuidar dos pais na velhice. Para ele isso é um prazer imenso, é uma honra. Nós já não fomos criados assim, mas nós temos que começar a plantar essa cultura para lembrar que o idoso chegou no fim da vida, ou que chegou no momento de debilidade da doença, é o momento que ele mais precisa da presença da família. Às vezes a gente vê filho passar 1 mês, passar 2 meses, sem sequer fazer uma visita para os pais. Você tem presenciado isso também? Temos. Vocês podem até colocar o primeiro slide aí. Assim, eu falo que... O primeiro, isso. Eu falo assim, que o envelhecimento populacional, daqui a uns anos, vai virar um problema grande de saúde pública. Exatamente. Né? Então, quanto mais a gente planejar o nosso envelhecimento, né? E de não depender de cuidadores, de pessoas, melhor. Você concorda comigo? Concordo, ninguém quer, plenamente. assim, terminar a vida numa cama, acamado. Assim, é óbvio que existem situações, né? Existem doenças que vão acontecer, que faz parte do processo. Aí a pessoa vai reabilitar e voltar à atividade. Ok. Mas a gente tem que ter a consciência que nós temos aí, né? Quando a gente chega ali aos 60, 65 anos de idade, a gente tem mais alguns anos de vida, na verdade bastante anos, uma média aí de 20 anos na velhice. E como que a gente quer passar esses anos, né? Exatamente. Sem depender de ninguém, ser independente, autônomo, ir lá fazer suas coisas, fazer seu autocuidado, ir lá fazer uma compra no supermercado, cuidar da sua casa, visitar seus netos, né? Eu gosto de perguntar durante a minha consulta muito, assim, qual que é a sua vontade? O que você espera do futuro, né? Isso, exatamente. Porque às vezes o idoso chega num ponto desse, doutor, ele fala assim, acabou minha vida, eu não quero fazer mais nada, já estou perto da morte. Não, exatamente. Né? Se cuidar certinho, se fizer uma rotina, nós vamos falar sobre isso aqui, vai ter uma vida longa. Eu até coloquei esse slide para a gente mostrar isso, né? Olha, o número de idosos, ele vai triplicar até 2050. Olha pra você ver, pessoal, olha que dado interessante. Então, hein? assim... E tá muito perto de 2050. Tá, nós já estamos em 2025. Daqui a 25 anos, né? Então, assim, é um contingente muito grande, né? Então, a gente tem que preparar tanto nós, como comunidade, como pessoas, cidadãos, como os profissionais da saúde estarem mais atentos, né? A rede SUS ficar preparada para isso, né? Fazer os investimentos para o futuro, porque isso aí vai ser realmente, pelo que nós estamos vivenciando hoje, vai ser um problema grave, né? Pode passar o outro slide? Eu gosto desse slide, que é interessante, né? Muito bom. A esperança de vida aos 65 anos. Das mulheres, que a mulher ela tem uma expectativa de vida maior que o homem, né?
A mulher, ela tem uma expectativa aí de 20 anos de velhice. Ou seja, até 85 anos. Olha, interessante. Então as mulheres vivem mais mesmo, doutora. Tá bem, pessoal? Elas se cuidam mais. Por quê? Porque as mulheres cuidam mais. Vão ao médico, né? O homem já tem uma resistência ali. Exatamente. Quando ele vai ficando mais velho. E o homem já tem aí uma expectativa de 16,8 anos. Então, mas, de qualquer forma, são muitos anos na nossa velhice. Então, Claro. a gente tem que planejar. É igual uma pessoa, ela vai planejar ali a aposentadoria dela, né? Às vezes uma renda ali a mais, às vezes ela vai poupar ali durante a vida para poder aproveitar. Pra comprar uma casinha para ter o aluguel, né? Isso. Mas será que você está poupando a sua saúde lá no futuro, né? Exatamente. Isso aí é uma questão que a gente tem que trabalhar. Né? É a questão da prevenção da saúde. Com certeza. Eu gosto muito de que é o falar pilar sobre principal isso, do SUS. prevenção, né? da saúde. E você, como gestor, que você já foi gestor, hoje você é o secretário de saúde, você sabe que é oneroso para o sistema de saúde. Com certeza. Você manter um hospital, você manter uma UTI, com certeza. Agora é muito mais barato você prevenir essas internações, você diminuir os casos, por exemplo, de infarto, AVC, porque a gente sabe que são doenças preveníveis. Nesse ponto que você falou, tem até um tópico aqui importante que eu até anotei para te perguntar sobre isso. Esse homem que está lá com 65 anos, que está mostrando no slide, né, se ele quiser começar agora, tô com 60 anos de idade, chegou agora porque o idoso é considerado acima de 60 hoje, né? Então vamos falar no Brasil 60 anos. Se eu quiser mudar o meu estilo de vida, ainda dá tempo? Você da melhor idade está nos assistindo. Nós temos uma gama de pessoas muito grande que nos assistem. Tem jeito ainda, doutora? Dá tempo de eu mudar? E isso que você falou, alguns toques aqui que eu percebi. O que acomete muitos idosos que você deve atender, né, lá no Melhor em Casa? O AVC, casos de câncer e fratura de fêmur, que tem demais, a doutora vai falar sobre isso. E aqui são doenças que nesse intervalo de 60 até 85 anos pode ser evitado, não pode, doutora? Sim, eu falo assim, que existe um pico de mortalidade, né? A gente até vai mostrar aqui, que aqui em Monte Carmelo e no Brasil, a nível Brasil também, existe um pico de mortalidade. Entre os 60 e os 70 anos são as causas mais preveníveis, né? Agora ali, a partir dos 85 anos, geralmente é o curso natural da doença, né? Já entra no ciclo final de vida mesmo, exatamente. Que nós todos vamos passar por ele, né, doutora? Exatamente. Mas assim, a gente prevenir essas doenças em pacientes aí com 60, 70 anos, você controlar muito bem a sua pressão, você acompanhar a sua diabetes, não deixar as complicações chegarem, né? Não deixar... como se diz? O estilo de vida ruim, né? Ser tarde demais e acontecer um evento agudo é muito importante, porque isso impacta significativamente na sua qualidade de vida lá depois, né? Exatamente. Então a gente tem que ter a consciência. E como que a gente vai prevenir essas doenças, né? Esses agravos da saúde? Igual você falou, hábitos de vida, né? Atividade física, e alimentação, principalmente. E a questão também psicológica, que eu gosto muito de frisar, né? A gente tem que, hoje em dia, a gente sabe que existem os transtornos mentais aí, né? Nós a depressão, da era a das doenças mentais, né? Então a gente tem que também avaliar o idoso nesse aspecto. Eu trouxe até um anagrama que eu gosto muito. Você coloca aquele das bolinhas assim? Pessoal, então olha lá, você que tem 60 anos, chegou agora, na maioridade, vamos falar assim, na melhor idade, dá tempo ainda. Então, se você fizer atividade física, mudar o seu estilo, né? Isso. Tirar realmente assim, um tempinho para você, dá tempo de melhorar essa qualidade de vida nos últimos anos, né, doutor? Aí outra coisa que sempre me perguntam, né? Qual que é o tipo de exercício mais indicado aí para os idosos? Primeiro, a gente tem que avaliar se o idoso está apto a fazer aquele tipo de exercício físico, né? Sim. Por exemplo, fazer um check-up cardiovascular, né? Se tiver tudo ok, beleza. Mas a melhor atividade física é aquela atividade física com exercícios resistidos.
que são esses? São exercícios como a musculação, que vão ativar a musculatura. Não são Doutora, os exercícios então, o idoso, aeróbicos. ele pode fazer musculação? Pode e deve. É o melhor tipo de exercício para o idoso, porque ele vai fazer fortalecimento muscular, ele vai trabalhar ali a marcha e o seu equilíbrio, evitando as quedas, por exemplo. Que vai influenciar nessa quantidade de fratura de fibra que nós temos, né? Isso, exatamente. Então, pessoal, você, filho e filha, quer dar um presente pro seu pai, pra sua mãe, pro seu Uma avô e sua avó, academia. vai lá e paga lá a academia, porque ele vai claro, né, com melhorar instrução. muito, né? Eu falo assim, que na geriatria a gente nunca trabalha sozinha, a gente sempre está ali com a equipe. Sim. Tanto alinhado com a fisioterapia, nutricionista, a gente sempre precisa desses profissionais, incluindo o educador físico. O educador físico está ali para te ajudar, porque a maioria das pessoas às vezes tem assim, a musculação vai piorar a minha dor no joelho, vai piorar a minha dor. Não, na verdade o que ele o exercício resistido vai fazer? Ele vai fortalecer o seu músculo e vai proteger as suas articulações. Porque muitos idosos têm essa resistência. Sim. Não vou para academia, não. Eu já tenho uma dor no joelho aqui, já tem um tempo que não sei o que, eu tomo um remédio A ou B. Então eu vou para musculação, vai piorar. Então não piora. Não, claro que tem que ser indicado pelo médico e tudo, né? Exatamente. Acompanhado com o educador físico. Mas assim, vai melhorar as dores, principalmente. Esse é um anagrama que eu gosto. E esse aí, doutora, antes de você passar por ele, fala muito do que é geriatria, né? Isso. Você que faz o atendimento em geriatria, isso aqui é para o pessoal ter uma noção. Isso. O que é que você, quando você faz o atendimento em geriatria, o que você faz no atendimento? É isso aí? Isso, é isso aí. Eu falo que a geriatria, ela aborda um pouquinho de cada coisa. A gente vai abordar o indivíduo como um todo, né? Eu gosto muito ali daquele... no centro, são as dimensões do ser humano. O ser humano, ele não é só a doença, ele não é só o corpo, né? Ele é o psicológico dele, ele é o social, né? E o biológico. E ainda tem ali, que eu gosto ali, o espiritual. Que você colocou um importante, que muitos não gostam de falar nesse tema. E mas eu principalmente para o idoso, nós temos que falar isso, né? Sim. Nós temos esse lado que nós temos que chamar atenção também, né? Exatamente. Faz parte de quem a gente é, a espiritualidade. Faz parte até da nossa, igual você falou, né? Do futuro, de você ter algo em mente. Então, aquilo ali é um fator importante para a gente ter uma saúde plena. Com certeza. Né? Você ter uma espiritualidade, você ter uma religião ali, né? Que vai dar um conforto, né? Porque Isso, você imagina, nós na idade adulta, nós já fazemos uma pergunta de onde que nós vimos e para onde que a gente vai, não é? Então é o mistério da morte, né? Que ronda todos nós. Agora você imagina idoso, ele tá lá com 70, com 75 anos, eu tô perto da morte, o que eu vou fazer? Onde que eu vou me amparar? Onde que eu vou escorar, né? Então o lado espiritual traz esse conforto, também, né? Aí é uma questão que a gente gosta também de abordar, né? O psicológico eu falo que é importante porque a gente está tendo muito caso aí da questão de depressão em idosos. É até interessante porque a depressão no idoso, ela às vezes ela é mascarada ali por alguns sintomas, né? Pessoal, claro que presta muita atenção nisso que a doutora Larissa vai falar agora. Nós temos uma quantidade enorme de idosos em Monte Carmelo que já tem depressão. Nós tivemos casos, inclusive, de suicídio, né, doutora? Presta atenção nesse tema aqui agora, que vai ser muito importante. Então, a depressão no idoso, além dos critérios que a gente tem, né, diagnósticos, como no adulto mesmo, que é a perda de prazer de fazer alguma atividade, a tristeza, que dura aí mais de 2 semanas, entendeu? Isso tudo são parte dos critérios. Além disso, o idoso, eu falo que a gente tem que prestar bastante atenção, porque às vezes ele não vai demonstrar igual nós. Às vezes ele vai se isolar, então a questão do isolamento, né? Ele pode estar com depressão ali. Já não quer sair mais de casa. Isso, ele não sai mais de casa, ele não... Você percebe que ele não interage ali num momento em família e ele gosta de ficar mais isolado. A questão do apetite, ele perde o apetite, o prazer de comer, de fazer alguma coisa que ele gostava de fazer, né? Olha, isso algum faz hobby, parte, né? Que ele fazia antes, igual, por exemplo,
eu ia muito à igreja, agora eu não vou mais. Então, assim, são algumas coisas que eu falo que a gente tem que prestar atenção naquele idoso ali, que está mais isolado, que está mais caladinho. E o que a gente vê, né, doutora, assim, a gente percebe muito, é uma falta de paciência dos familiares. Sim. Quando o idoso chega nesse ponto, né? E é triste a gente ver, por exemplo, um filho, um neto, maltratar um idoso, às vezes não ter a paciência, porque o idoso às vezes começa a te contar a história uma vez, conta duas, conta três, e às vezes você vê esse lado familiar não ter paciência. É muito triste, né? Porque assim, o idoso não escolheu estar naquela condição. Sim. Nós todos vamos passar por isso, né? Vamos. Então, assim, nós temos que chamar atenção para isso da nossa população, que é o momento, como eu disse no início, que é o momento que o idoso mais precisa dos familiares juntos, né? A gente tem que respeitar, né, a história daquela pessoa, daquele indivíduo. Sim. Eu gosto muito de escutar as histórias, a gente tem que respeitar os valores, a gente tem que respeitar aquele indivíduo. E assim, né, igual você falou aí da questão dos japoneses, a gente sabe, por exemplo, igual os indígenas, né, a pessoa mais velha ali da tribo é o ancião, é o mais sábio. Exatamente. Então a gente tem que retomar isso. A pessoa ali tem uma história de vida, como se diz, uma carga ali, já viveu tanta coisa, uma sabedoria, né, que às vezes a gente não tem, a gente ainda nem passou por tal situação. E a gente aprende muito com eles, né? Se tiver um pouquinho de paciência, né, aprende muito, tem muita história que a gente leva para a vida inteira, né, doutor? A gente leva muito sobre isso, né? Histórias. Doutor, e como é que o idoso chega lá, nós estamos falando, nesse momento, 65 anos, ele chega, tem uma imagem que você vai colocar aqui que é interessante, não é? Daquela imagem do idoso, feliz, alegre, aqui, satisfeito. Ó. Coloca aquela imagem, não, isso aqui, ó, a outra. É assim que a gente vai viver na terceira idade? Todo mundo feliz, bem, né? Alegre, todo mundo pleno, alegre, com o corpinho bonitinho, curtindo, que estão viajando, lá, aproveitando. Infelizmente, pode passar. É uma fake news, cenário, né? Isso aí, né? É uma fake news. O cenário atual, infelizmente, nosso não é esse, né? Pode passar o próximo. Isso, é isso aí. São idosos, né? Muitas vezes abandonados por suas famílias, igual você falou. Inclusive, eu também trabalho, né, no pronto-socorro, você já informou aí. A gente está vendo, né, a necessidade aí de internação social. As pessoas estão... Os idosos estão internando, às vezes, sem critério de estar ali no hospital, né, sem uma situação clínica grave, avançada, precisando de hospitalização, por simplesmente ser um idoso que depende de cuidados e que a família não quer ter esses cuidados, né? Então, são situações tristes e que às vezes precisa de intervenção da assistência social, né, do serviço. E está cada vez mais comum. Então, esse é o nosso cenário, né? Aí tem essa fila aí, eu gosto de brincar muito, né? Que é a questão do INSS, né? Exatamente. Cada vez mais aumentando o número de idosos, né? E o idoso ali dependendo de cuidados, né? Então, o cenário ideal, que é todo mundo bem, todo mundo ali autônomo, independente, funcional, né? Não trabalhando, mas assim, com a sua funcionalidade ali para o meio social, mas não é. Não é essa a realidade que nós vemos, né? E principalmente, né, você que trabalha melhor em casa, eu vou contar um caso, eu acho que você tem vários para contar. Sim. Me chamou muita atenção, até foi o ano passado, um senhorzinho que deu entrada lá no nosso pronto-socorro. Nós sabíamos que ele tinha família, foi atrás, teve a questão social, né, buscou os familiares, mas simplesmente abandonaram o idoso. Sim. Lá no pronto-socorro até morrer. E ele estava cheio de feridas, assim, você lembra daquele caso, né? Então, assim, você vê a pessoa ali com feridas no corpo inteiro, sem cuidado nenhum, morrendo em casa sozinho, né? E os familiares tinha filho, e você vê o familiar abandonar o idoso. Então, isso é muito triste, né? Então, por isso nós estamos fazendo, né, trazendo essas informações, que eu falo que são sementinhas que a gente planta, né? Então, assim, dá tempo ainda, porque depois, quando perde, aí vem um arrependimento, né, doutora? Porque, assim, depois você vê, teve um outro caso que me chamou a atenção, de uma mulher que eu nem sabia e tal, cobrava muita coisa, aquela história toda e tal. Depois eu fui saber, a mãe era internada, inclusive a prefeitura teve que pagar essa internação,
ficou durante acho que 2 ou 3 anos, que a gente chamou de ILP, né? Antigamente a gente chamava de asilo, né? Que são as casas de repouso. Isso. Aí depois que a mãe morreu, foi lá para a internet fazer postar, você viu que teve um arrependimento, né? De não ter tido a oportunidade de cuidar da mãe. Claro que tem casos e casos, às vezes realmente a pessoa não tem condição nenhuma, né? Sim. Mas esse caso em específico, né? Nós conhecemos a família, nós vimos que a família tinha condição e não quis, abandonou a idosa para morrer. Então assim, é muito triste, né? Você já viu um caso desse Melhor em Casa? Você quer relatar para nós? Esse, por exemplo, que você deu, foi um caso até que me chamou muita atenção, porque a gente teve que, até, como se diz, solicitar forças maiores, né? A gente teve que chamar a polícia, Ministério Público, né? O CRES, então assim, teve que fazer toda uma intervenção, né? Porque o idoso já estava numa situação com aquelas escaras, né? Bem grandes, porque não cuidava, Exatamente. não mudava o idoso, porque a gente tem que, o idoso acamado, a gente tem que ter maiores cuidados com eles. Por exemplo, a gente precisa daquele colchão que evita da escara, a gente precisa virar o idoso ali de 2 em 2 horas. Então é um cuidado assim constante, né? Então, às vezes fica a desejar. Doutor, é interessante você falar essa questão do cuidado com os idosos, né? Então, vamos lá. O idoso, ele teve um AVC, ele foi para casa, né? Então, a casa tem que ser preparada também para receber esse idoso, né? Sim. Porque mudou toda a rotina. Vai ter uma cadeira de roda, que seja, né, de provisoriamente, mas vai mudar essa rotina, né? Muda. E às vezes a maior parte das casas não estão preparadas para isso também, para receber, né? E o cuidado com o idoso na cama, o que o familiar que está nos assistindo, que às vezes já está passando por esse problema, quais são os cuidados principais que ele tem que ter com o idoso acamado? O idoso acamado, a gente tem vários tipos de cuidado. Eu vou tentar segmentar um pouco. Por exemplo, a gente tem a síndrome do imobilismo. O que é isso? À medida que o idoso é acamado, ele vai tendo contraturas musculares, ele vai atrofiando mesmo a musculatura. Então, dessa forma, a gente tem que estimular. Então, aí que entra, por exemplo, o papel do fisioterapeuta. A gente tem que, igual eu expliquei aqui, mover de 2 em 2 horas para evitar das escaras. Né? Interessante. Hoje em dia, né, existem tecnologias que ajudam, né, a questão do colchão de ar, a cama hospitalar, que é um pouco mais alta e ajuda nos cuidados, as grades, né, para a questão de segurança do próprio paciente. E, por exemplo, na questão alimentar, aí já é outro, né? Às vezes o paciente está usando uma sonda alimentar, que é uma via de alimentação, né? Que às vezes gera um trauma também. Isso, nossa, como é que eu vou alimentar o idoso agora? Né? E tal, mas, assim, como é que eu vou fazer? A gente sempre orienta, né? Manter o idoso sempre com o membro elevado na hora de passar alimentação devagar, bater os alimentos, o suplemento ou a medicação, não deixar entupir a sonda, porque às vezes o paciente ou tira a sonda ou entope. E sobre essa alimentação, doutora, às vezes chega também para nós. Tem muitas pessoas que acham o seguinte: o idoso foi para a cama, passou a sonda ou aqui no nariz, ou tem aquela que coloca também direto, né, no estômago, no abdômen, né, que coloca. E aí é o seguinte: agora eu preciso do suplemento. Ele vai alimentar só de suplemento, aqueles leites que a gente fala, ou que tipo de alimentação que o familiar, por exemplo? Nós lidamos com a população às vezes carente, nós fornecemos, né, os suplementos na nossa farmácia, nós temos, mas às vezes uma família mais carente, que às vezes não tem tanta condição, como que é essa alimentação? Ele pode comer qualquer coisa, doutor? Ô Paulo, eu não posso falar assim muito, porque isso é uma demanda nutricional. Sim. Então depende muito do paciente. Se o paciente está desnutrido, aí o paciente, o mais indicado é uma suplementação, né, que são aqueles leites, aquelas suplementações prontas, né, que elas são hipercalóricas e hiperproteicas, de acordo com a necessidade e a demanda daquele paciente, entendeu? Mas tem paciente que às vezes ele não está desnutrido, né? Então, ele pode, inclusive, a própria alimentação ali da casa, a família pode estar fazendo, batendo que interessante. E passando. E só complementando com, às vezes,
um Nutren, né? Aqueles suplementos assim mais conhecidos que a gente já tem no mercado, isso. né? Mas a prefeitura fornece os dois, Sim. tanto aquele alimento que é completo, a gente fala, né? Para os casos de pacientes mais desnutridos, né? Quanto o suplemento em pó, né? Que também complementa a alimentação. Olha, é interessante. Então pode fazer a comida simples mesmo, que é feita em casa, bater no liquidificador e aplicar na sonda. Isso é uma informação importante, né? Que às vezes a pessoa fica com o que eu vou fazer? Né? Eu tenho que fazer minha comida, fazer a comida do idoso. O melhor em casa, o papel do melhor em casa, né? A gente orienta muito bem, né? Então a família não fica desassistida nesse ponto. Eu falo, é tudo muito novo, mas vai dar tudo certo. No então, final pessoal, dá tudo certo. Exatamente. Então, pessoal, não se apavore, todos nós vamos passar por isso, nós vamos ter um idoso em casa, não tem como nós fugirmos dessa realidade, só não passa por isso quem não tem família. Né? Então, como todos nós temos família, nós vamos passar. Então, não precisa desesperar, nós temos os profissionais, nós temos a nossa equipe, tanto o Melhor em Casa quanto o PSF, que vai te orientar. E o seguinte, aproveite o idoso enquanto ele está com você, né, doutor? Sim. Isso é importantíssimo, né? Porque depois bate o arrependimento, né? Agora eu vou fazer um jogo aqui. Pode colocar aquele slide do jogo dos 7 erros. Né? Isso é bom. Só pra gente introduzir um assunto muito importante, que eu até falei com você que eu queria falar, né? Que é a questão das quedas. Você falou aí, comentou da fratura de fêmur. Exatamente. Eu, como plantonista, gente, eu vejo pelo menos um idoso que caiu por plantão. É demais, né, doutora? Tô lá no pronto-socorro todo dia. E a fratura de fêmur é aquela fratura que mais ali o idoso vai perder funcionalidade, ficar incapacitado, que às vezes ele vai demandar mais cuidados, às vezes ele vai ficar acamado e não vai conseguir reabilitar. Então, assim, hoje teve cirurgia de fêmur no nosso hospital municipal de idoso, viu? Só para você ter ideia, hoje então, nós tivemos. São casos assim, corriqueiros, sabe? Eu falo assim, gente, o idoso caiu uma vez, leva numa avaliação médica. Não é normal o idoso cair. A gente chama de cair. Tem uns idosos que caem direto e acham que é normal. Que às vezes é uma coisa simples, Paulo. É por isso que eu falo que a avaliação geriátrica ela é muito importante, porque a gente vê como um todo. Às vezes é uma questão do ajuste do óculos do idoso. Ele não está enxergando e está tropicando. Entendeu? Exatamente, da catarata, que às vezes o idoso a gente percebe muito, né? Às vezes é uma minha coisa vista simples. Tá enfraquecendo. Mas não é, às vezes é a catarata, né, doutor? Às vezes é uma coisa simples. Às vezes é a questão da vertigem, que muitos idosos têm problemas de vertigem, crise de vertigem, labirintite. Às vezes é uma pressão desregulada, uma hipertensão já ali, entendeu? Entendi. Então, assim, por isso que a gente tem que avaliar como um todo. Para entender o porquê daquele idoso está caindo, né? Maura aí, ó, vai dar um corte importantíssimo isso aí, ó. Então, não é normal o idoso cair. Isso, caiu, não é, gente. Né, caiu, doutora? Precisa de uma avaliação. Às vezes vai precisar realmente de uma avaliação geriátrica mesmo, para ver o que está acontecendo ali com aquele idoso, né? Exatamente. Aí eu coloquei essa imagem que eu achei muito legal, né? Você vai tentar... Aqui é um ambiente, né? Vamos supor que é uma casa aí. Sim. Você vai tentar me apontar os erros aí desse ambiente. Vamos supor que um idoso vai morar nesse lugar aí. Entendi. Eu que vou apontar para você? E o pessoal também está assistindo, pode colocar nos comentários aí, ó. Slide interessante esse aí, né? Então vamos tentar. Eu gosto de palavra cruzada, vamos ver o que nós vamos achar. Ó, a primeira coisa, a primeira impressão que eu tenho, né, vendo essa imagem, é uma casa extremamente bagunçada, né? Acertei? Muito lixo bagunçada, no chão, isso. livro jogado. Uma coisa que me chama muita atenção lá, tapete, né, doutor? Tapete. Nossa, o tapete tal do não combina com o idoso, né? Um tapete. O tapete de crochê, de cordão, sim, né? Gente, o tapete é terrível. Exatamente. Ó, aquele vidro, aquário ali, às vezes o idoso pode ter uma queda, escorregar e bater ali, né? Cortar, né? O lixo esparramado. Sim. Não é isso? Os fios ali, que pode é verdade. deixar. A questão da iluminação, que o lugar não está bem iluminado, então a gente tem que ter iluminação, né? A questão, aí não mostrou, mas também tem a questão da escada, né? Exatamente. Sempre ter, às vezes, uma barra de apoio. O cachorro em cima do sofá. É bonitinho, a gente gosta, mas não é o ideal também, exatamente. né? Exatamente. Tem gente que dorme com os cachorros, enfim.
É só uma imagem assim que para chamar a atenção das pessoas, que a gente também, por isso que eu adoro o Melhor em Casa, porque a gente vai na casa do paciente, então a gente vê muito. Eu adoro atendimento domiciliar, sabe? Também faço fora do Melhor em Casa e assim, eu gosto porque a gente consegue ver essas coisas, ver o ambiente que o idoso está ali e fazer as adaptações necessárias. E isso faz parte do princípio fundamental do SUS e também da análise clínica do paciente, né? O ambiente, né? Que às vezes você chega lá, você está fazendo o seu consultório, o atendimento clínico e tal, mas você não está vendo aonde que ele está morando, o que que ele come, o que que ele bebe, que jeito que é a casa dele, e tudo isso vai influenciar na vida do idoso, né? Às vezes ele está tomando os remédios errados, eu vejo ali as caixas tudo bagunçado, não organiza, não sabe qual que, assim, aquela organização das medicações na hora da medicação, sabe? Que então, isso os filhos podem ajudar, né? Tem aquelas caixinhas que você compra hoje, aqui os nossos comércio local, né? Tem muitas lojas aqui que vendem aquelas caixinhas organizadinhas, que né? Tem o dia da semana certinho. Outra então, dica assim, importante. São coisas fáceis da gente mudar e que facilitam muito a vida daquele idoso, né? Hoje, doutora, falando da iluminação, é interessante, né? Hoje uso muito aquelas luzes amareladas, dá aquele tom mais de descanso. Então, para o idoso isso não é ideal, né? Porque ele não vai enxergar o chão, né? Às vezes ele vai levantar, ele precisa segurar, não vai achar aquele amparo e cair, né? Que é aquilo que você falou. Isso. Pessoal, isso que a doutora Larissa falou é fato. Todo dia chega um idoso que teve queda lá no pronto-socorro, né? Nós ficamos lá todo dia. Eu atendi uma senhorinha que ela não chegou a fraturar o fêmur, mas ela teve uma lesão ocular grave. Então, assim, ela caiu e ela foi direto no meio-fio. E aí ela teve uma sequela ocular. Teve extravasamento da córnea, tudo. Foi horrível. Assim, ela foi até devagar zero para a UFO, porque como aqui a gente não tem urgência oftálmica, aí ela já foi direto, né? Para socorrer por causa de uma lá. queda. E aí eu lembro que a acompanhante dela, não sei se era filha ou neta, falou, nossa, ela tá caindo muito, ela tava caindo muito. Eu falei, pois é, se às vezes tivesse levado ela no médico, evitado isso. Às vezes, por exemplo, o idoso tá precisando de um dispositivo de marcha. O que é um dispositivo de marcha? O uso da bengala, o uso do andador. Então, tudo isso a gente consegue visualizar e dar uma melhor qualidade de vida. Às vezes aquele idoso ele só está precisando de algum ajuste. Exatamente. Doutora, então essa queda pode ser evitada? Pode. Tá bem, eu vou até mostrar, eu coloquei uma imagem de um banheiro, o banheiro adaptado. Interessante. Porque um dos maiores locais de queda dos idosos são os banheiros também, por causa da questão da água, né? Ser um lugar mais escorregadio, né? Antes de você explicar do banheiro, eu quero falar aqui para os nossos construtores de Monte Carmelo. Todos os banheiros de Monte Carmelo, quando nós vamos fazer a visita, né, doutora, do Melhor em Casa, quando nós vamos fazer a visita, a porta. Gente, a porta ela tá ali de 60 centímetros, tem porta às vezes... Não cabe nem a cadeira de rodas. Às vezes a pessoa tem que passar de lado. Então, construtores, lembrem esse dado, né, doutora? Nós mostramos ali, daqui 25 anos, vai triplicar a quantidade de idosos. Então, por favor, coloquem portas maiores com o portal mais largo. Isso. Lembrando que ali vai ter que passar um idoso, vai ter que passar uma cadeira de roda, vai ter que passar uma cadeira de banho, né, doutora Larissa? Porque o que a gente faz? Nós damos esse apoio, damos esse auxílio. Às vezes nós temos família muito simples, nós temos que levar uma pessoa lá para quebrar, arrancar o portal e refazer a porta, né, doutora? Então, antes da doutora falar dos itens internos, eu estou dando uma dica para vocês. Ó, porta mais larga vai facilitar para todo mundo, né, doutora? Com certeza. Eu já tive vários pacientes que às vezes a gente emprestava, né, a cadeira de banho, mas a cadeira de banho não entrava no banheiro. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, que a porta do banheiro tem que ser mais pequena, estreita, né, do que os outros cômodos, não é? Então você vai passar qualquer tipo de coisa no banheiro, não dá certo. Então, construtores, lembra disso, ó, aumenta um pouquinho a porta, ele vai facilitar, né? Vamos lá, doutora, interessante esse slide, hein? É um banheiro adaptado, né, para o idoso. São as barras de apoio, o banco fixo ali no box, tá vendo? Ali vai ajudar, por exemplo, ele no se local higienizar. do chuveiro ali. O piso antiderrapante, isso aí é muito importante, a gente pensar na questão até do piso. E tapetes também mais aderentes, né? Entendi.
Olha, esse negócio do banco aí é interessante, hein, doutora? Porque pro idoso tomar o banho ali sentadinho ali é muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo, né? Então, às vezes ele tem dificuldade de abaixar, de lavar os pés, né? E são coisas que, assim, a gente consegue instalar, né? São coisas que Exatamente. de fácil acesso hoje em dia tá mais fácil, mais difícil. Nossa, é muito barato. Toda loja de material de construção da cidade tem, né? Isso. E assim, você não precisa mudar muito seu banheiro, é só colocar ali umas barras de apoio, colocar um tapete melhor. Exatamente. Inclusive no vaso sanitário também, né, doutor? Pra ajudar. Porque às vezes é a dificuldade dele sentar no vaso e levantar, né? Uhum. É interessante. Então, pessoal, não deixa acontecer, faça antes. Isso. Começou ali, chegou nos 60 anos, claro que nós vamos brigar para que esses idosos cheguem lá, igual aquele slide lá bonitinho, alegrinho, nós estamos trabalhando para isso, né? Porque hoje nós temos, né, doutora, falar aqui da questão da prevenção, nós vamos falar. O que nós oferecemos para esses idosos? Nós estamos falando de problema, nós temos que trazer a solução também, né, doutor? Nós trabalhando na saúde, nós vamos trazer a solução para vocês. E especificamente sobre isso, doutor, nós vamos falar agora. O idoso que está lá nos assistindo, da melhor idade, 60 anos, nossa, eu nunca parei para pensar isso. Está lá o filho assistindo, está lá o neto assistindo, eu quero melhorar. O que nós temos para oferecer para esse idoso, doutor? O que ele pode fazer para falar assim, eu quero chegar lá nos meus 80 anos igual aquele senhorzinho lá e aquela senhorinha, rindo, alegre, viajando, disposto. O que ele pode fazer? Você pode voltar ali, aquele anagrama das bolinhas? Porque eu gosto de falar muito dessa questão. O que a gente vai trabalhar ali com o idoso? O que a gente vai... né? O que a gente pode fazer ali para aquele idoso chegar bem lá nos seus 70, 80 anos? Primeiro, a gente consegue fazer o rastreio cognitivo. O que é isso? Cognição é a questão da memória, né? Se já tem um comprometimento cognitivo leve, que a gente chama CCL, ou já é uma demência. Por exemplo, o idoso que esquece muito, né? Que às vezes ele já passou por uma situação que ele esqueceu onde estava aquela rua, ou aquele familiar, que são situações assim que chamam mais atenção, né? Aqueles esquecimentos pontuais, a gente não preocupa tanto. Que até eu e você provavelmente tem, né? Esqueci tal coisa, porque a gente tem muita coisa. Faz parte, Faz parte. Mas alguns tipos de esquecimento aí a gente já faz aquele rastreio cognitivo e a gente consegue fazer aí com testes, o Minimento, por exemplo. Então não é tão normal. Então fica atento. Começou a ter, procura atendimento. Então você faz esse atendimento aí para olhar. Interessante. Porque eu gosto de falar assim, porque a gente consegue abordar tudo. Esse é um anagrama que a gente consegue abordar o idoso como todo e a questão da prevenção, né? Uhum. O humor, né? Você vai rastrear ali a depressão, né? E a ansiedade. E tratar. Gente, depressão não é frescura, não é bobagem. É normal ele ficar ali quietinho, isolado. É normal. Não é normal. Tem tratamento, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe dos riscos. Então, assim, a gente tem que ir atrás. A gente não pode deixar batido, né? Não pode. Pessoal, tá vendo? Interessante isso aí, ó. Saiu da rotina, mudou um pouquinho. O que tá acontecendo, né? Chega lá, conversa, aproxima, às vezes alguma né? mudança de comportamento. Nossa, mas ele não era assim. Por que ele tá assim, Exatamente. Né? A nutrição, a questão da alimentação, aí a gente vai abordar a questão nutritiva, se ele tem uma alimentação adequada, né? Hoje a gente sabe que eu não gosto de dieta, dessa palavra dieta, até porque um idoso não vai fazer dieta, né? Muito difícil. Ele vai fazer uma reeducação alimentar, né? Que é escolher bons alimentos, aumentar a ingestão de proteína dele, porque a proteína é importante, né? É interessante, então, a questão de proteína? Pode falar, então, que é interessante. Pode passar para o slide do bonequinho. Eu vou até falar um pouquinho mais. Aqui a gente tem uma diferença, né? A gente fala um pouquinho do envelhecimento. O primeiro é um indivíduo ali de 30 anos. O segundo é um indivíduo de 80 anos, né? Nossa, muda muito, hein? O primeiro de tudo ali, o osso. Primeiro, a gente vai perdendo massa óssea, de acordo com que a gente vai envelhecendo. É aí que vem a osteopenia, a osteoporose, e impacta até a questão da fratura, entendeu? Às vezes, o idoso que cai e tem uma osteoporose grave, ele vai fraturar.
Entendi. E aquele idoso que às vezes ele cuida, tem osteoporose, ele vai cair e não vai fraturar, né? Entendi, interessante. A gordura, a gente, à medida que a gente envelhece, a gente vai acumulando gordura, principalmente as mulheres pós-menopausa, pela questão hormonal e pelo metabolismo. Então a gente tende a acumular gordura. O músculo é um órgão muito importante. É ele que vai te fazer levantar da cama, é ele que vai te fazer cuidar de você, é ele que vai te fazer cuidar da sua família, de resolver suas coisas. Gente, se a gente soubesse o tanto que poupar músculo poupa qualidade de, assim, traz, quer dizer, mais qualidade de vida pra gente lá no futuro. Aí já linka com aquilo, a musculação, fazer exercício para preservar os músculos. Então a gente tem a tendência de ir diminuindo. E esse problema de saúde tem até um nome, que é a sarcopenia. Você pode passar a sarcopenia. A sarcopenia nada mais é, né, a perda progressiva de massa muscular. Ali aquele indivíduo. Nossa, ali dá em pra cima, ver certinho, olha lá pra você ver. É como se fosse um corte assim, né? Sim. O músculo, né, de um indivíduo aí, vamos supor, de 30 anos, né? Que ele tem bastante musculatura, ela tá ali ativa. E um músculo de um idoso de 80 anos. Que não cuidou, que não fez o que precisava fazer e chega lá num ponto com mais gordura do que músculo. Isso. Tá vendo que tem mais gordura ali do que a porcentagem, ela diminui. Então, por isso que é muito importante a gente poupar músculo mesmo, né? Trabalhar a nossa musculatura. E eu até queria propor um teste aqui para todo mundo que tá fazendo em casa, né? Todo mundo que tiver um idoso em casa, né? Nós vamos fazer um teste. Pode fazer também, Paulo. Então vamos lá, pessoal. Fica atento aí. Vamos ver se eu vou passar no teste. Gente, é um teste simples. É claro que ele não vai... É um teste que a gente usa só para rastrear no consultório mesmo, sabe? Se o idoso pode ter uma provável sarcopenia. Não é um teste assim diagnóstico. Ele tem. Não. Mas já serve como parâmetro, exatamente, né? Exatamente, é um parâmetro, exatamente. Então o pessoal que tiver aí vai fazer junto. É o teste que a gente chama senta e levanta. O idoso vai ficar sentadinho ali, né? Ele não vai usar o apoio, ele vai sentar e levantar 5 vezes. Vai sentar e levantar. 5 vezes? Sem encostar em nada. Isso. Se ele fizer isso com mais de 20 segundos, quer dizer que ele já tem um comprometimento ali na força muscular. Então quer dizer, vai levantar, não pode demorar mais do que 20 segundos. As 5 vezes. Segurou, já tá errado. Não, assim, às vezes ele tem pode dar um amparozinho. Porque, assim, esse teste não é um teste preciso. Às vezes ele tem sua falha, né? Às vezes um paciente com uma osteoartrite de joelho não vai conseguir por causa da osteoartrite de joelho, não por causa da musculatura. Mas é um teste legal que a gente já vê ali que o idoso está tendo dificuldade, já tendo perda de massa muscular e perda de força muscular. Sabe aquele idoso mais lento que você vê ali, já está bem lentinho? Sei. Que ele tem um medo ali. Então, aquilo ali provavelmente é um idoso com sarcopenia já, entendeu? Já é um idoso ali que perdeu a velocidade. Já chama atenção, tem que fazer alguma coisa. Velocidade de marcha. Então, e a gente pode trabalhar com esses idosos. Eu falo assim, que nunca é tarde para você reabilitar um paciente. Nunca é tarde. Essa fala. Um paciente ali de 80 até 90 anos, eu tenho meu avô ali de 93 anos, tem benefício dele fazer uma fisioterapia, de ele fazer uma reabilitação, dele fazer um exercício resistido. Ele tem benefício, ele ganha com isso. E nós oferecemos, pessoal, tem o alongamento, né, que tanto faz parte no conviver, nós temos nos CRAS, nós temos nas praças aí da cidade, né, no multicentro. Então já começa pelo alongamento, né? Vamos levantar. Tem a hidroginástica também, que é uma ótima forma da pessoa também se exercitar. Ajuda mesmo, doutora, a hidroginástica? Ajuda também. Ajuda, principalmente naqueles pacientes que precisam de exercício de baixo impacto. Às vezes ele já tem uma articulação prejudicada. Sim. Então é vantajoso. E que tem aumentado muito, doutor. Então, assim, pessoal, procura. Nós temos alongamento, nós temos aula de zumba, né, com o nosso professor Jefferson, que é um sucesso. As mulheres adoram, né? Adoram. Então, assim, tá cada vez mais cheio. Procure lá para marcar o seu horário. Nós temos aula de natação. Pode aprender a nadar também, não tem idade. Nunca é tarde para para aprender, ter sonhos. Exatamente. Então, assim, eu falo que quando a gente tem mais atividade na nossa vida, né?
seja ela uma atividade mental, uma atividade física, a gente vai ficar mais ativo, a gente vai viver mais, a gente vai viver, né? Nós temos aula de pintura, né? Nos uma CRAS, recreação, uma né? recreação, tem tanta coisa de crochê, né? Então, assim, dentro do CRAS, dentro do Multicentro, nós temos todas essas atividades. Então, não fique parado. Essa parte aí, Paulo, é muito importante. Sabe por quê? Porque trabalha a questão social, de fazer amizades. Exatamente. Gente, ter amigos faz parte da nossa saúde. Não pode ficar isolado. Não. Né? Você tem uma amizade, você tem um grupo ali de amigas. Vamos lá juntas na Zumba. Bora. Isso aí faz parte da nossa saúde também, a nossa saúde mental. Vamos ali na igreja. As mulheres que gostam muito de ir na igreja, vamos ali no grupo de oração nosso. Sabe? Então, assim, faz parte da nossa vida também ter bons relacionamentos, ir lá, ter amizade, o tanto que é bom, né? Você sair, conversar com alguém. Com certeza, não pode ficar quietinho. Então, o filho, vou voltar a falar de novo. Você, filho, filha, que tá lá com seu pai, com sua mãe, com o avô, estimule eles, né? Fazer essa atividade. Nós temos o Clube dos Idosos, onde nós temos baile toda semana, tem o truco, tem tantas atividades, tem jogos, né? Que a gente estimula esse idoso a não ficar parado, né, doutora? Isso aí. E nós falamos muito da queda. Um recado aí pro pessoal, que estão nos comentários pedindo a caneca. Para participar do sorteio. Vamos parar um pouquinho, né, doutor? Então vamos lá, pessoal. Ó, nós temos uma caneca hoje muito especial que nós fizemos no podcast. Doutora Larissa já ganhou a dela, tá ali. E você também pode ganhar a sua. De que forma? Mande a sua pergunta no nosso Instagram, que aí os meninos aqui da nossa produção já vão fazer o levantamento e no finalzinho nós vamos fazer o sorteio, nós vamos sortear 2 canecas. Você pode levar uma caneca dessa bonita para sua casa, para ficar guardado lá. Tem muita gente que até coleciona nessas canecas. Eu coleciono. Ó. Você já até me deu uma ano passado, eu acho, aquela de Monte Carmelo. Sim, aquela lá que é um símbolo da cidade, né? É bonito. Ó, então vai ganhar mais um para sua coleção e quem está nos assistindo também pode ganhar. Então, já manda a sua pergunta, nós vamos selecionar aqui para fazer para a doutora Larissa e você pode ganhar a nossa caneca bonita que está fazendo um sucesso. Doutora, a questão das quedas, que você falou que tem levado isso, e eu observo muito nessas visitas que a gente faz nos atendimentos, o idoso chega lá que a gente chama o chinelinho de dedo, que é o chinelo havaiana, né, que é a rasteirinha que as mulheres, né, usam muito. O homem usa mais ainda o chinelo havaiana. É o calçado ideal para ele usar o chinelinho havaiana ou não é? O que o idoso tem que usar, que o filho, né, a filha, o neto tem que ficar atento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não, gente. Pode colocar o slide do sapato ideal. Gente, o chinelo havaiana, ele aumenta o risco de queda. Por quê? Primeiro que ele não tem a aderência. Segundo que ele é solto no pé. Então ele não vai ficar preso ali no pé daquele paciente. Então é mais risco de você escorregar e cair. Ou então tropeçar, porque ele não fica preso no seu pé, né? Ele não é um calçado que fica preso. E o sapato ideal é esse aqui. Parecido, né? Com esse aí, interessante. Sola de borracha, com alguma lona macia, fechado, com velcro para facilitar e não ter cadastro e ter risco de queda também, né? Um solado firme. E eu até achei interessante a parte de ortopédica, vamos dizer, né? O salto de 2 centímetros, ele é indicado, porque ele vai equalizar ali a questão do peso, da sobrecarga, entendeu? Então tem que ter um saltinho pequeno, de 2 centímetros. Discreto, sim. Porque o chinelo havaiano ele é igual essa mesa, né? Ele é retinho, né? Isso, até mesmo para questão osteomuscular, né? Quem tem problema de coluna, não é indicado a rasteirinha, o chinelo havaiano. É muito bom, né, usar o chinelo, mas quando vai sair de casa tem que ter, né, doutor, um cuidado. E até dentro de casa mesmo, né? Se for andar muito, se for ter uma mobilidade maior, às vezes é um quintal grande, às vezes tem um terreiro que a gente chama em casa. Então tem que ter esse calçado, né? Então tá aí, pessoal, a sugestão tem interessante. Algumas mulheres que não gostam do sapato fechado, mas hoje em dia, né, o mercado tá muito, como se diz, avançado, né? Existem sandálias bonitas que tem. O importante é você ter uma tira atrás para o sapato não sair. Então tem os sapatos comfort, né?
a linha Comfort aí, que ajudam nessa questão ortopédica. Tem sapatos bonitos também, né? Então tem que segurar o pé tem que ficar tem ali, que ficar né, firme e ter uma sola que não seja escorregadia, né? Tem uma sola firme. Porque se ficar solto, é aquilo que eles falam, né? O idoso vira uma criança, é muito parecido realmente, né? Porque a criança, nós não usamos aquele calçadinho que tem, né, o chinelinho com aquela fitinha atrás, o idoso é a mesma coisa, não é isso? Então é interessante, pessoal, tá vendo a dica aí? Então nós temos várias lojas, né, de calçados na nossa cidade, procura aí o modelo, né, que foi ideal, porque isso vai evitar queda, né, doutora? Sim, com certeza, né? Doutora, vamos falar sobre um tema também interessante aqui, que é a questão da vacinação nos idosos. Nós não podemos deixar de falar em vacina. Da pandemia do coronavírus para cá, por isso que eu falo que esses podcasts, essas informações são muito importantes, porque abaixou muito a questão da vacinação nos idosos, né, principalmente depois da pandemia do coronavírus, inclusive da vacina do coronavírus, porque o vírus não foi embora ainda, não mata mais graças a quê? A vacina. Ele virou, né, agora aquele vírus gripal sazonal também, junto com influenza, junto com outros vírus, né? Sim, então vamos falar um pouquinho dessa questão da vacinação. Então, né? O idoso tem que vacinar, tem que vacinar. Gente, nós temos aí as vacinas disponíveis no SUS, diversas delas, vou até citar a da gripe, por exemplo, a da influenza. Nós temos que vacinar todo ano, por quê? Porque a vacina da gripe, ela modifica, ela não é igual a cada ano. Ela pega ali a questão do vírus influenza mais prevalente e ela é feita de acordo com aquela sazonalidade, aquele período ali. Então por isso que a gente tem que vacinar todo ano. E falar nisso, tá chegando, né? Nós estamos hoje no final em abril, começa a campanha da vacinação da gripe. Então, a vacina, doutora, ela traz risco. Muitos idosos falam assim, eu não vacino porque tomei gripei. Existe isso, doutora? Nossa, eu já escutei demais. Não, gente, não existe. Não existe isso. Não é tomei, gripei. Você pode ter tido uma reação da vacina. Às vezes ela dá uma febre, uma febrícula ali. Mas não faz você gripar. Exatamente. Então, ela tem que vacinar. Tem que vacinar. Ela vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos para combater a gripe quando ela vir. Entendi. Né? E assim, é até uma novidade recente que saiu em março, agora no Ministério da Saúde, né, que agora a vacina da gripe, da influenza, ela vai ficar disponível durante todo o ano. Ela não vai ser mais só sazonal para os grupos de 6 meses a 6 anos. Olha, que notícia boa, e pessoal. Para os idosos. Anota aí, ó. Então a vacina da gripe vai ficar disponível o ano inteiro. O ano todo. Olha, interessante, hein? É uma resolução que saiu recente, né? Eu não sei se ainda está implementada, mas provavelmente aí a gente vai ver aí durante o ano. E tem aumentado muito a questão da quantidade de vacina da gripe, que antigamente as primeiras que saíram era para grupo muito específico. Então hoje, só que assim, tem diminuído muito a quantidade das pessoas idosas que vacinam. Então assim, não precisa ter medo. A vacina não mata, ela não vai fazer você gripar, pelo contrário, ela vai evitar. Porque uma gripe numa pessoa adulta de 30 anos, ela é diferente do que uma gripe numa pessoa de 80 anos? Com certeza. O que acontece? O idoso ele tem um risco de hospitalizar, naquela gripe se transformar numa infecção respiratória mais grave, como uma pneumonia, né? Tem o risco também da síndrome respiratória aguda, que às vezes os pacientes precisam até de uma UTI, por exemplo, né? Então, são riscos que você está correndo se você não vacinar. É simples. Tá vendo, pessoal? Vacinas salvam vidas. Nós temos nos nossos PSFs, né? Às vezes o paciente é acamado, hoje o PSF faz a vacina no domicílio. É só avisar. Em casa, né? É só avisar e programar que as meninas fazem no domicílio. Então, assim, não tem desculpa, né? Exatamente. Quais outras vacinas? As outras, hoje no SUS a gente tem a vacina da pneumonia, só que ela não é disposta para todos, disponibilizada para todos os idosos. Ela tem alguns grupos específicos, pacientes de asilo, institucionalizados, com algumas doenças crônicas, como a DPOC, eles têm direito a essa vacinação. Entendi. Mas também tem disponível aí na rede privada, para quem quiser uma cobertura a mais, né? Então, quer dar um presente pro seu pai, pra sua mãe, que é idoso, pro avô, paga uma vacina da pneumonia se não tiver, não é isso, doutor? Isso.
A DTPA, que é de rotina, a gente tem que tomar aí de 10 em 10 anos, né? Se a gente machucar em algum lugar e tudo, ela previne o tétano, a coqueluche. Hepatite B também está disponível no SUS, a febre amarela também. Aqui eu pus outras duas que elas são disponíveis na rede privada, né? Que é herpes zoster. Herpes zoster, né? Ela é uma vacina indicada aí acima dos 50 anos. E é uma doença que os idosos que têm relatam que dói demais, né, doutor? É incapacitante. Dor. Que coisa, hein? É uma coisa que é um sintoma que incapacita muito a pessoa. E os pacientes que têm esse herpes zoster, às vezes precisa até de hospitalização por causa da dor, né? E às vezes a pessoa, eu já vi e vira uma dor crônica. Acha que é um cobreiro que deu, né? Que eles falam muito a questão do cobreiro, né? E vem dessa doença que dói mesmo, né? Dói. E a gente tem vacina para isso, então ajuda muito. Exatamente. Então, ó, não tem ainda no SUS, né? Mas pode procurar na rede particular se quer dar um presente para evitar, né, doutor? É isso aí. E tem a do vírus sincicial respiratório, que até recentemente, né, tá no trâmite aí do Ministério da Saúde incorporar para as gestantes, que por causa da bronquiolite que teve, o surto, né, a gente ainda tem, né, das crianças. Algum tempo atrás teve uma doença que a gente está escutando, que é uma doença mais nova que a gente fala, né? Então essa bronquiolite também ataca os idosos? Não da mesma forma como nas crianças. Ela pode causar, igual eu te falei, a gripe que complica e traz uma infecção mais séria, secundária, de via aérea superior, ou uma pneumonia, ou uma síndrome respiratória aguda. A síndrome respiratória aguda é aquele paciente que às vezes ele vai afundar muito rápido e às vezes ele precisa até de uma intubação, alguma coisa assim, entendeu? Aí já complica, né, doutor? Isso. Então, assim, são coisas que a gente pode prevenir, né? Aí ela está disponível só na rede privada, né? Assim, para quem quiser vacinar, o idoso que quiser vacinar. Mas eu acho que assim, o Ministério da Saúde, né, tá amplificando bem essa questão da vacinação. Muito, talvez, muito. Quem sabe, no futuro a gente já tenha aí também disponível. Tem aumentado muito o número de vacinas no SUS, né? Tem, graças a Deus, né? Então, assim, gente, vacina. Não se tem medo de vacina, não, né? Doutor, o último assunto que nós vamos tocar aqui é uma doença que nós temos escutado muito nos últimos anos e que já chegou algumas questões aqui para mim. Paulo, pergunta a doutora Larissa sobre o Alzheimer, né, que é uma doença que tem sido muito falada, né? Antigamente não falava muito nesse termo, né? Falar assim, o idoso já está caducando, o idoso já está esquecendo muitas coisas, né? Vamos falar com o pessoal um pouquinho sobre o Alzheimer, o que nós temos hoje de diagnóstico, o que nós podemos fazer? É uma doença que nós podemos evitar, prevenir? Então, a demência da doença de Alzheimer, porque às vezes a pessoa tem... A doença de Alzheimer nada mais é do que uma doença que ela comete, o paciente vai ter emaranhados de proteínas, um acúmulo de proteínas cerebrais que aí elas vão dificultar a questão neuronal. E aí, por isso que causa a demência. Então, a doença de Alzheimer leva à demência, entendeu? Aí a gente fala assim, demência da doença de Alzheimer. E é a demência mais comum, né, que a gente tem hoje. Existem outros tipos de demência, né? A demência vascular, por exemplo, que é o paciente que às vezes já teve um AVC, ou tem problemas de hipertensão, colesterol alto, descompensado, e aí já fica aquele esquecimento, que já esquece de todo mundo, passa a não conhecer mais as pessoas, isso, né? É a demência vascular. Existem outros tipos de demência frontotemporal, tem vários tipos, mas a Alzheimer é o principal e a mais conhecida, que, né? E assim, falado, né? É igual eu falo, né? Quanto mais cedo a gente detectar uma demência para um idoso, é melhor para a gente seguir e conseguir manejar, né? Preparar aquela família para os cuidados com aquele paciente, preparar o próprio paciente, porque às vezes ele é uma doença que eu falo assim, ela não mata, mas ela prejudica muito a vida, o idoso vai perdendo a funcionalidade, né? Vai demandando cada vez mais de cuidados. Ela começa de uma forma mais leve, aí vai se intensificando até a demência severa, né? E assim, é uma coisa complicada. Eu tenho até, igual
a minha sogra cuida da mãe dela, então eu vejo o tanto que é difícil, né? É oneroso, é custoso. Demais, é você vê um paciente daquele jeito. E assim, você falou da questão da prevenção, né? Existe a questão genética, que pode influenciar, mas existem, né? Ano passado até saiu um artigo muito bacana falando das 14 fatores preveníveis da demência, né? E eles falavam muito, por exemplo, da questão da depressão. A depressão é um fator de risco para a demência. Olha, interessante, hein? A perda de audição, que é a hipoacusia, né? Ela pode levar, a perda de audição pode levar. É um fator de risco também para demência. Você prevenir, hoje em dia sabe-se que a atividade física, principalmente a musculação, previne também a demência. Olha. Você evitar alimentos ultraprocessados, você controlar muito bem as outras comorbidades que você tem, né? Tipo hipertensão, diabetes, também são fatores que, se você cuidar muito bem, você vai conseguir. E eu sempre digo, né? Você ter um sono, a insônia, né, crônica pode levar à demência. Até o uso de algumas certas medicações já tem ligação. Então, assim, é uma questão. O rastreio cognitivo, ele é muito essencial, porque ele consegue identificar ali já no princípio, a gente consegue acompanhar. A gente tem certa dificuldade, talvez, assim, não está tão disponível a questão, por exemplo, é Alzheimer mesmo? Porque existem biomarcadores, né, sanguíneos, no líquor, que a gente descobre se é realmente o Alzheimer ou não, né? Só que são exames mais caros, com difícil acesso. Mas geralmente a gente trata a demência, né? Entendi. Que é o sintoma em si. Olha, você vê, interessante, hein, doutor? Então são questões que podem ser, claro, nem totalmente prevenidas, mas nós podemos fazer a nossa parte, né? Sim, então isso tudo com que você certeza. falou são questões... Você trabalhar a sua memória, você ser uma pessoa mesmo, ativa, então, leitura... A própria rede social, né? O idoso fica ali, né? Vendo também, ensinar a mexer. Claro que não pode viciar, né? Porque senão passa a ser um vício. Aí já é um problema. Já é um problema, mas ensinar também, né? Tem muito vídeo interessante. Sim. Às vezes as pessoas que gostam de culinária, vai você ver estimular, do crochê, né? Às vezes a pessoa que gosta de religião vai escutar. Hoje está muito em foco isso aí, né? As missas online, os cultos online, né? A pandemia foi um marco, né? Foi um marco. Trouxe essa questão, né, tecnológica na vida de todo mundo. Pois né? Doutor, ó, já tem 1 hora já de podcast, já passou de 1 hora, é muito tema, né? Sim. É muito interessante o assunto, né? E mais uma vez parabenizar você pelo brilhante trabalho, né, que você tem feito juntamente a sua equipe nesse programa maravilhoso que nós temos, né, do Melhor em Casa. É um tema que, como nós mostramos aqui, vai afetar diretamente a cada um de nós, né? Sim. Nós vamos ficar idosos, nós temos um idoso em casa, nós temos um conhecido, então são temas aí muito importantes, né, para que a gente possa trabalhar com a nossa população. Já tem as perguntas aí para a gente responder ou não? Vai trazer aqui, já está aqui? Ó, tá vendo, doutora? Essa equipe aqui, eles não brincam em serviço, né? Não, doutora, tá vendo? Ó? E tem muita pergunta, e nós vamos selecionar, porque o nosso tempo já está mais curto, tem muita pergunta, a audiência foi boa, viu, doutora? Vamos selecionar aqui. Existe algum tratamento para prevenir o Alzheimer? Né? Tratamento existe mesmo, doutora? Não, tratamento é não farmacológico, como você disse, que é isso que eu comentei, né? Sim. A questão da atividade física, de você estimular o seu cérebro, fazer atividades, atividades sociais, você cuidar da sua questão mental, saúde mental. Isso. Alimentação. Outra pergunta interessante, ó. Tá vendo que o participe é interessado no tema? Doutora, os idosos que têm diabetes, os riscos são maiores ou não? Sim, as complicações elas vão surgindo, principalmente a diabetes tipo 2, a longo prazo ali, né? Então, quanto mais
assim, o próprio processo de envelhecimento ali já vai dificultando. Por exemplo, no diabetes a gente tem as complicações renais, né? A função renal ela já vai ficando mais prejudicada. A questão oftalmológica, que atrapalha muito a visão, a retinopatia diabética. Nós temos também a questão vascular, né, que é muito comum, a neuropatia diabética, que causa muita dor, muita incapacidade. Isso aí, pessoal, tudo doença que pode ser evitada, com mudança de qualidade de vida, mudança de comportamento, não é isso, doutor? Com certeza. E você fazer um bom controle glicêmico ali durante a sua vida. Eu falo assim, que às vezes a diabetes, ela não tem cura, mas ela tem um controle. Você controlar muito bem com a sua alimentação, com ir ao médico regularmente para ver como que está indo, né? Não ter nenhuma surpresa, nenhuma complicação. A gente tem a complicação mais comum também, é o pé diabético. Exatamente, tem muitos casos, né, doutora? Exatamente, aí chega lá, agora nós temos que resolver. Aí chega no Melhor em Casa. Aí o problema já tá grande, né, doutor? Aí já é complicado, porque a pessoa perde um membro, né? Aí já é uma doença que já vai evoluindo, já não muito tem muito difícil. o que fazer, né? Muito difícil. Outra coisa, doutora, uma pergunta interessante, ó, na era dos medicamentos novos, das vitaminas, dos suplementos que tá aí na internet, então uma pergunta aqui interessante. Doutora Larissa Canguçu, fala um pouco para nós sobre a introdução da creatina para idosos. Legal. Quais benefícios? Então, a creatina é um suplemento que eu gosto de prescrever para os pacientes, principalmente aqueles que já praticam atividade física e têm uma função renal boa, né? Porque a gente sempre tem que avaliar antes de prescrever algum suplemento. Por isso que não é aquilo ali, tipo assim, minha vizinha toma, eu vou tomar também. Não. Tudo a gente tem que avaliar. Entendi. Né? E então é um suplemento muito bom, ele ajuda na questão muscular, na recuperação muscular, ajuda na sarcopenia também, e ajuda também na questão até do sistema nervoso nosso. Já tem comprovação que beneficia também. Então é um suplemento bom. Muito mas bom. tudo sobre orientação Isso médica, aí. né? Vai no médico, conversa, né, vai lá doutor? e compra e começa a tomar. Porque às vezes você não sabe a dose, às vezes você não sabe como que eu vou tomar, né? Exatamente. Uma pergunta interessante aqui, ó. Todo idoso precisa de cirurgia de catarata? A maioria. A catarata é como se fosse um processo do envelhecimento. A catarata nada mais é como uma visão. Ela vai ficando suja. Vamos supor. Entendi, não vou ser exatamente mais, isso mesmo. Ela uma vai ficando bem tranquila. suja, sabe? À medida que a gente envelhece, vai ficando turva a visão. E aí o médico vai lá e vai fazer a cirurgia, colocar uma lente nova, pronto, a visão fica limpa. As pessoas falam assim, nossa, enxergando tudo de novo. É ótimo. E é uma questão que eu pergunto lá, você já fez a cirurgia de catarata? Já está na hora? Não, então tem que ir no oftalmo. E nós disponibilizamos essa cirurgia gratuita, nós mutirão, juntamos né? ali, né, uma quantidade, nós trazemos um médico excelente, né, que vem de Belo Horizonte, com toda a equipe, é muito rápido, uma cirurgia muito prática, muito né, doutor? Dura 5 minutinhos. Não precisa de ficar hospitalizado, exatamente, né? Não precisa. Nós doamos o pós-operatório é tranquilo. Nós doamos até o colírio pós, que legal, né? não sabia. Fica prontinho. Então, assim, teve esse problema, começou a não enxergar direito, não é normal, vai procurar o médico, né, doutora? Isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui interessante, ó. É arriscado antidepressivo para idoso que já toma outra medicação? Tem aumentado muita quantidade do consumo desses antidepressivos ou remédios para dormir, né? Sim. É arriscado para o idoso, doutor? Eu ia até falar naquele anagrama, só que a gente não deu tempo da gente falar de todos os tópicos. Mas um tópico interessante que a gente sempre faz na avaliação geriátrica é a revisão das medicações. Existem medicações que não são adequadas para o idoso. Elas não são adequadas. Por quê? Porque ela vai aumentar ali, por exemplo, o risco de quedas, a sonolência, vai ter efeito adverso que a gente não vai gostar ali no idoso, vai aumentar
o risco de queda, eu já repeti. Mas, por exemplo, os benzodiazepínicos, que é o clonazepam, Rivotril, Aprazolam, que às vezes são utilizados na depressão, na insônia, é perigoso. Não são adequados. Tá bem, a gente pessoal, fala assim, não são. Existem situações que a gente vai ter que utilizar, mas eles não são adequados aos idosos. Existe uma classe também de medicações antidepressivo que também não é adequado. Na verdade, o tratamento da depressão ele é muito individualizado. Às vezes a gente pode utilizar daquelas medicações para, por exemplo, tratar uma insônia junto, para tratar uma perda de apetite. Então, existem medicações que a gente vai individualizar ali no paciente, ver a necessidade. Cada caso. Isso. Então, não medique sem prescrição, né? Sim. Ó, tem um recadinho para você aqui, doutora, ó. Maravilhosa doutora Larissa. Senhora Jéssica, que é sua paciente, ó, tá mandando um abraço e te aguarda na visita amanhã, ó. Olha, que legal, gente. Tá mandando um abraço para você. Adorei. Tem uma pergunta aqui. Por que causa as quedas no idoso? Tem muito caso. Uma pergunta assim, simplifiquei aqui. Por que aumenta muito? Nós já falamos, né, doutora, a questão do calçado, da casa, né? Isso, da visão. Uma explanada. A questão da mobilidade, a gente vai reduzindo mais, a velocidade de marcha vai diminuindo, a gente vai perdendo mais o equilíbrio à medida que a gente envelhece. São uma das principais causas, só que a gente tem como reabilitar, tem como evitar, né? Exatamente, perfeito. Ó, pergunta interessante, ó, isso aqui é da Márcia Oliveira. Com quantos anos o Alzheimer começa a manifestar? Isso depende, né? Existem as demências precoces, eu já vi paciente aí começando com 62, 65 anos, né? Mas geralmente ela é manifestada aí a partir dos 70, 75 anos de idade. Mas assim, depende muito do caso, depende da demência, entendeu? Bom, vamos lá, última pergunta, ó, também em relação ao Alzheimer. Ó. Sim. Mulheres são mais propensas a um diagnóstico de Alzheimer? Livinha está perguntando. Em relação à diminuição dos hormônios ao decorrer dos anos? Pergunta interessante. Ó. A prevalência do Alzheimer nas mulheres é maior. Realmente. Tá vendo, pessoal? Então e tem no que ficar Parkinson, atento, né? já no Parkinson, os homens é maior prevalência. Que é uma doença também incapacitante, o Parkinson, Sim, né? o Parkinson, às vezes, ele começa ali na parte motora, mas ele também pode gerar demência. O Parkinson é aquela doença que é dos muito tremores. visível, né? Dos tremores, né, Sim. doutora? E tem medicamento pro Parkinson? A gente pode controlar com a medicação, né? E, assim, impacta muito na qualidade de vida. Eu tive até um caso recente, uma paciente minha que, assim... a gente conseguiu controlar bem os tremores dela e ela conseguiu voltar à funcionalidade dela, né? A comer sozinha, a andar, deambular pela casa. Então foi muito bacana de ver. E aqui falando nesse caso específico aqui, pessoal, a doutora Larissa, além de trabalhar conosco, ela faz atendimento também particular, né, doutora? Sim, ela faz atendimento, né? Você vai falar da clínica e também ela faz atendimento em casa, não é isso, doutora? Eu atendo ali na Clínica Vida, a clínica ali próxima ao pronto-socorro, e também faço atendimento domiciliar particular, né? O pessoal que tá perguntando aqui, ó, já tem gente aqui que já quer consultar, por isso que eu te perguntei. Então, pessoal, tem o Instagram dela que vai ficar né, aí salvo também, só vocês entrarem em contato que a doutora tá lá apta a atender a todos, né, doutora? Com muito carinho que ela atende muito bem a todos, né? Pessoal, tá pronto pro sorteio ou não? Vamos lá sortear então, ver quem ganhou as canequinhas? São 2 canecas, né? Isso. Vamos lá, doutor. O pessoal quer ganhar a caneca, ó. Aí eles vão eu já ganhei a minha, ainda bem. Tá vendo? Vamos lá, vamos fazer juntos aqui, ó. Apertar. Aqui. Pode apertar na roleta. Então vamos lá, apertou a roleta, doutor, ó. Tá voltando já, ó. Então vamos lá, vai aparecer. Primeiro, Márcia Oliveira. Olha, inclusive deve ter sido que fez a pergunta, né? Ó. Márcia Oliveira ganhou a primeira caneca. Quer dar o close aqui? Pra vocês mostrarem? Márcia Oliveira, beleza? Agora a doutora vai apertar aqui, ó. Aperta no meio aí, doutora. Vamos ver se a doutora vai dar sorte pra quem, ó. Guilherme Fernandes. É o doutor Guilherme. É o doutor Guilherme? O doutor Guilherme tá lá curtindo. Então,
Pois Ele já ganhou a caneca, nós vamos dar outra, mas nós vamos fazer outra então, doutor. Vamos fazer. Foi marmelada. Exatamente. Meu próprio colega não pode, não vale. Isso aí, doutor Guilherme. Obrigado, meu amigo, por tudo, viu, doutor? Josiane Correia. Josiane Correia, ó. Tá vendo? Então também ganhou a canequinha do nosso podcast. Não é isso, que pessoal? Bacana. Tá vendo? Já tá pronto o sorteio. Doutora, vamos lá para as considerações finais. Então, mais uma vez, quero te agradecer muito. Foi um programa maravilhoso, né? Passa muita informação precisa, né? Muita informação importante para a nossa população. Então, em nome de todo o povo de Monte Carmelo, né? Quero te agradecer muito por esse trabalho que você tem feito. Agradecer a nossa equipe do Melhor em Casa, os nossos enfermeiros, está lá toda a equipe. Né? Mandar um abraço para minha equipe, tá? Exatamente. A Daene, a Viviane, a Cidinha, o Fabiano, a Bruna, que trabalha comigo, a Mile. Exatamente. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que está comigo todos os dias. Eu quero agradecer a Muriele. Eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo, né? Eu adorei o convite. Eu quero até te dar um presente. Uai, que bom, ué. Eu comprei um presente aqui. Surpresa boa, ué. Que beleza. Tudo que o mineiro gosta: café, requeijão. Tá vendo? E eu comprei essas palavras cruzadas. Eu nem sabia que você gostava depois que você comentou. Sim, eu faço muito. Que beleza. Pra estimular. Aí, pessoal, ainda ganhou uma lembrancinha. Muito obrigado, estimular doutora, a memória. Isso. Questão da saúde mental, né? Com certeza. O nosso café é especial, ó. Que é marca registrada da cidade. Muito obrigado, doutora. Obrigado pelo carinho. E eu queria deixar um recado para a população também, né? Que assim, nunca é tarde, né, da gente começar um hábito novo, exercitar, alimentar melhor. A gente está fazendo por nós, né? O autocuidado, isso faz parte do nosso autocuidado. Cuidar da nossa saúde mental também é muito importante. Eu queria até, dá tempo, produção? Passar um videozinho bacana aqui, uma reportagem. Eu acho que vocês já devem ter visto nas redes sociais essa idosa. Vamos lá ver. Interessante. Nosso próximo destaque aqui no Flash Wall é uma história bem bacana, gente, da Cleusa Uenaca, uma senhora de 73 anos, extremamente alto astral, que compartilha todos os dias a rotina dela de corrida nas redes sociais, passando também mensagens sobre calma, agradecimento, alegria, coisas aí que a gente precisa muito no nosso dia a dia. Só que não é qualquer corrida não, gente. Ela tá correndo aí 5 quilômetros todos os dias, há mais de 1000 dias, seguindo um desafio e passando um exemplo importantíssimo aí, que de 2 semanas pra cá tá chegando em muita gente. Do nada começou a bombar, viralizar nas redes sociais. Vamos assistir aqui um trecho. Olá, bom dia, pessoal. Olha eu aqui completando a minha meta de 1092 dias consecutivos correndo 5 quilômetros. Como vocês estão, hein? Hoje eu quero deixar uma dica para vocês. Assuma as suas emoções. Pare de falar de coisas que você quer esquecer e passe a falar de coisas que você quer viver. É isso, gente. O que domina a sua mente, domina a sua... Tem que ter, né? Viver bem, né? É isso aí, doutora. Cuidar de você, dos seus entes queridos, é isso que importa na nossa vida, né? E a vida passa muito rápido. A hora que a gente vê, já passou, né? Aproveitar cada momento, né? Exatamente. Que a gente gosta, valorizando as pessoas, né? Isso aí, doutora. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Com certeza já foi um sucesso e vai continuar sendo através dos cortes. Então nos acompanhem, né, pelo nosso Instagram. Depois nós vamos subir esse episódio para o nosso canal também no YouTube. E ao longo da semana que vem, nós vamos já também soltar os cortes, né, desses momentos tão importantes que nós vivenciamos aqui. Muito obrigado, um abraço. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela audiência.